Bem-vindos, quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Aula 3 de português. Aula 3, língua portuguesa. Nós iremos trabalhar nesta aula ortografia, ordem alfabética, decrescente e crescente também na língua portuguesa, sílabas, palavras e rima. Você lembra do alfabeto? Então, vamos rever o nosso alfabeto. Na parte de cima, nós temos as letras maiúsculas e na parte de baixo, as minúsculas. Então, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, esse é o nosso alfabeto. Recordaram? Nessa atividade, vocês irão observar que aqui tem algumas folhas e aqui espaços vazios, lacunas, que vocês precisam preencher com estas palavras. Então, vamos lá. A formiguinha repelica. Complete a história da formiguinha com as palavras que estão dentro das folhas. Então, cada folha tem uma palavra que precisa encaixar nesses espaços. Então, façam a leitura do texto e verifiquem quais as palavras que dão certo, que dão sentido a essa parte do texto ou esta. A professora vai fazer o primeiro parágrafo com vocês. Então, vamos lá. Aqui está o título, a formiguinha repelica. Repelica é uma? E aí? Pelo próprio título já dá para saber o que ela é. Ela é uma formiga. Então, eu encontrei a palavra na folha. A professora fez esse círculo em volta da folha para poder ajudar na identificação de quais palavras já foram identificadas. E depois eu coloquei no espaço que estava pedindo essa determinada palavra. Então, repelica é uma formiga muito esperta. Então, aqui é a qualidade da formiga, o adjetivo que foi empregado no texto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui e assim vocês irão fazer com as demais. Ela mora no gravetos, casa, folhas. Onde será que a formiga mora? Procure onde é o local que ela mora, coloquem na lacuna, no espaço e identifique também a folha, ficará mais fácil a resolução do exercício. Exercício 3. Veja as palavras dentro das folhas e coloque essas palavras em ordem alfabética, ordem crescente. Então, nós iremos pegar o nosso alfabeto e colocar em ordem crescente. Por qual letra eu irei começar? Pela letra A, B, C e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadro, que a professora até separou aqui para vocês, vou verificar palavra por palavra e pela ordem crescente do alfabeto, eu vou identificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a letrinha A. Alguma dessas palavras inicia com A? Não, então eu não vou colocar aqui. Com B, tem alguma? Também não. Então vamos para a letra C. Tem alguma palavra aqui que começa com a letra C? Sim, casa. Então eu venho, descrevo a palavra, ela está iniciada com letra maiúscula porque é início de parágrafo, ó, deixei um espaço inicial, senão ela seria escrita por letra minúscula, porque é um substantivo comum. Separei por vírgula e assim eu irei procurar as demais palavras. No exercício 4, nós iremos relembrar a separação de sílabas. Então, nós sabemos que uma palavra, ela é dividida em letras e em sílabas. Então, a sílaba é aquela conjunto de letras que falamos quando pronunciamos de uma só vez. Então, aqui, ó, nós temos a palavras. Então, palavras. Então, ela tem 3 sílabas. Então, nós abrimos a boca, ó, percebam que quando nós iremos falar, nós abrimos a boca para pronunciar cada sílaba. Então, nós abrimos ela 3 vezes, ó. Palavras.
Então, assim que vocês irão fazer. Vocês irão separar as sílabas de cada uma delas e contar quantas sílabas tem em cada uma dessas palavras. Então, vamos fazer a da primeira palavra? Casar. A professora abriu 2 vezes, então, a nossa palavra, casar, tem 2 sílabas. E assim vocês irão fazer nos demais exercícios. Agora, a professora trouxe um outro conceito para nós relembrarmos sobre rimas. Mas o que são rimas? São palavras que combinam na sonoridade. Elas podem ser idênticas ou parecidas. Que no caso, a professora trouxe a estrutura de um poema e nós iremos verificar a função dessas rimas dentro do poema. Então, o poema é O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. Então, as rimas, elas aparecem entre um verso e outro. Aqui, no caso, ela apareceu no final do verso. Os sons são parecidos ou idênticos, que no caso eles são idênticos até na escrita, que nem sapato e retrato. Aqui, no caso de graça e massa, tem apenas a sonoridade parecida, a escrita já é um pouquinho diferente, mas se vocês observarem, nós encontramos outras rimas dentro desse poema, tá? Não apenas essas que a professora destacou. Então, elas são utilizadas para trazer o ritmo ao poema. Então, vamos lá. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato duro e sem graça, como se fosse de massa. Olhe pra cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu. Com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Então, aí no caso, a professora trouxe essas 2 rimas para mostrar para vocês que a escrita pode ser idêntica, ela aparece no final, no caso, na última sílaba, como a escrita é diferente, mas os sons pronunciados são idênticos, nem graça e massa, sapato e retrato. Aqui, ó, nessa palavra retratista, é a pessoa que tira fotos, que no caso seria o macaco. Então, e no poema teve outras rimas utilizadas, igual retratista, artista, meixa, queixa, graça, massa. E a estrutura de um poema? Como que é a estrutura de um poema? O poema, ele é dividido em linhas, que é chamados de versos. Alguns autores dividem essa estrutura em estrofes também, que são a quantidade de versos que contém uma estrofe. Alguns utilizam 4, outros utilizam mais. Nesse caso, foi feita apenas em uma única estrofe. Questão 5. Leia a parlenda e responda. Então, aqui foi apresentado a vocês uma parlenda. Hoje é domingo, então a professora vai fazer a leitura e depois iremos aos exercícios. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, se houver a necessidade, façam a leitura novamente. Questão A. Quantas linhas tem na parlenda? Então, vocês irão contar linha a linha e colocar o resultado à frente do exercício. Questão B. Quantas palavras tem na parlenda? Então, vocês também irão contar palavra a palavra e colocar na frente. Questão C. Grife e copie as palavras que rimam. Aqui dentro dessa parlenda, vocês irão grifar as palavras que rimam. Então, vamos analisar o primeiro parágrafo. Hoje é domingo, pede cachimbo. Aqui tem palavras que rimam?
Sim, elas rimam na sonoridade, domingo e cachimbo. Então, elas podem ser idênticas, tanto na escrita como no som, ou apenas na sonoridade. Depois que vocês grifaram, vocês vão fazer o quê? Copiar essas palavras aqui. Então, copia os pares e separem por vírgula. Ó, domingo e cachimbo. E assim vocês irão procurar no restante da parlenda as demais palavras que rimam. 6. Ligue as palavras que rimam. Então, aqui vocês irão analisar as palavras da primeira coluna e as palavras da segunda coluna, verificando que quais palavras da primeira coluna rimam com a da segunda coluna. Então, vamos à letra A. Aranha e assanha. Será que ela rima com cansado e avisado? Tem sons parecidos? Não, nenhum sons, nem é escrita. Então, aranha e assanha rimam com arranha e façanha. Então, assim, vocês irão fazer nas demais questões. Exercício 7. Complete o poema com as palavras que estão dentro dos retângulos. Então, aqui apresenta alguns retângulos do qual vocês terão que encaixar nesses espaços. Então, primeiramente, a professora vai fazer a leitura dos retângulos e mostrar para vocês na primeira linha como se faz o exercício. Então, vamos lá. Aqui eu tenho rima, poema, esquisita, obra-prima, mágica, fonema e estima. Título do poema, Certa Meta de um Poeta. Então, aqui vocês têm o primeiro verso. O que aparece em qual desses retângulos encaixaria aqui nesse espaço? A palavra poema, que aparece em poema, que vai além do tema. E aí, agora, vocês irão dar continuidade ao poema, procurando a palavra correta que encaixa dentro desses espaços. Exercício 8. Veja as imagens abaixo e faça o que se pede. Então, vocês têm a letra A e a letra B no exercício 8. A letra A será feita em 2 momentos. O primeiro, pinte as sílabas com cores diferentes. Segundo momento, depois, escreva as palavras desembaralhando as sílabas. Então, aqui tem uma palavra que está embaralhada e vocês terão que desembaralhar. No primeiro momento, vocês terão que grifar as sílabas. Então, vamos grifar. Lu, C e o lar. Depois que vocês grifaram as sílabas com cores diferentes, é só escrever a palavra que vocês descobriram, que nesse caso é o celular. Na questão B, coloque as palavras em ordem alfabética decrescente. Então, vocês vão fazer essa escrita, começando pela letra Z até a letra A. Então, aqui, trouxe o alfabeto. Então, vai começar na letra Z, indo até a letra A. Então, vocês vão procurar a palavrinha com Z, depois com Y, com X e assim sucessivamente. Questão 9. Leia o texto com atenção, observando os sons do X e do CH. Então, nós iremos fazer uma leitura, vocês acompanhem no material de vocês, observando as palavras que, principalmente os sons, das que contêm o X ou CH. Meu amigo mexicano. Meu amigo Pancho é mexicano. Outro dia, convidou-me para tomar um lanche em sua casa. Como ele mora em uma chácara longe da cidade, tivemos que tomar um táxi para chegar até lá.
Dona Conchita, sua mãe, baixinha e de bochechas rosadas, nos recebeu sorridente, esfregando as mãos em um avental xadrez. Por causa do frio que fazia, ele me fez vestir um poncho colorido. Nunca tomei um lanche assim. Tinha ovos mexidos, croquetes de peixe, pastéis com recheio de mexilhão, um chá bem quente e cheiroso. À tarde, quando o sol já ia baixando, papai veio me buscar. Foi uma experiência maravilhosa conhecer um pouco dos costumes do México. Agora quero ver se encontro um amigo chinês. Então, refaçam a leitura novamente, principalmente observando os sons pedidos no exercício. Aqui no exercício 9, era para ser feito a leitura observando as palavras, os sons do X e do CH. O próximo exercício da apostila seria o exercício 10, mas a professora irá pedir para vocês fazerem o 12 antes do exercício 10, para que vocês possam ter grifado todas as palavras que ele está pedindo, para então realizar o exercício 10. Então, vamos lá. Volte ao texto e pinte de amarelo as palavras com X, que tem som igual a X. Então, vamos. A professora trouxe a palavra mexicano. Na questão B, pinte de vermelho as palavras com X, que tem som diferente de X. Então, aqui a professora trouxe para vocês a palavrinha táxi. No caso da palavrinha táxi, o X tem som de KS. E no exercício C, pinte de azul as palavras com CH. Então, a professora trouxe pancho. E assim vocês irão fazer nas demais palavras, tanto do exercício A, como do exercício B, como do exercício C. Aqui no exercício 10, então, depois que nós terminamos o exercício 12, grifei todas as palavras pedidas no exercício, retornarei ao exercício 10. Escreva no quadro abaixo as palavras que você pintou no texto. Separe as palavras por vírgula. Então, aqui a professora trouxe as palavras com X, foram mexicano e táxi, e as palavras que a professora grifou com CH, que é punch. Vocês irão dar continuidade ao exercício com as demais palavras que vocês grifaram. No exercício 11, veja as palavras que têm a letra X. Em duas dessas palavras, a letra X tem um som diferente de X. Então, aqui a professora já explicou no exercício anterior que a palavrinha táxi tem um som de KS. Então, vocês irão procurar a outra palavrinha e vão escrever aqui. Questão B. O som da letra X tem o som igual de qual letra? Então, vocês vão colocar, que nem no caso do táxi, tem o som de KS. Questão C. Você conhece outra palavra que o X tem um som diferente de X? Qual? Então, aqui vocês vão descrever qual é outra palavra que tem um som diferente de X, tá? Vocês vão trazer outra que não esteja no texto, combinado? Chegou nossas atividades para casa. Esse daqui é o primeiro exercício. Então, veja as imagens abaixo e faça o que se pede. Pinte as sílabas com cores diferentes, depois escreva as palavras desembaralhando as sílabas. Esse exercício é idêntico àquele já trabalhado durante a aula. Lembra do celular? Então, o que vocês irão fazer? Pintar as sílabas e depois escrever o nome aqui com as sílabas, desembaralhando-as. Combinado? Então, esse é a letra A do exercício 1. Aqui é a continuação do exercício 1 da tarefa, letra B. Coloque as palavras em ordem alfabética, crescente, do A para o Z.
Então, essas palavras que vocês desembaralharam lá na letrinha A, vocês irão colocar ela em ordem crescente. E essas mesmas palavras em ordem decrescente, ou seja, da letra Z para a letra A. Exercício 2 da tarefa. Complete a cruzadinha, depois pinte a Emília. Então, aqui vocês têm as palavras-chave e terão que completar as frases observando os desenhos e depois completar a cruzadinha. Vamos fazer a letra A? Marina atendeu rapidamente o... Então, qual que é esse objeto que está desenhado aqui? É ele que vocês irão preencher a letrinha A da nossa cruzadinha. Então, é o telefone. E assim vocês irão fazer nos demais. Coloque as palavras da cruzadinha em ordem alfabética. Crescente. Quer dizer o quê? Do menor para o maior. Isso é matemática. E aqui? Aqui nós iremos começar da primeira letra do alfabeto e ir até a última letra do alfabeto. Aquelas palavras que vocês completaram a cruzadinha, vocês irão colocá-la aqui, separando-as por vírgula. E assim terminou a nossa tarefa. E assim terminamos a nossa aula de matemática. Até a próxima aula e um grande abraço. Bons estudos!